Antes de lermos o texto sagrado, vamos orar nesse instante. Santo e eterno Deus, em Tua presença nós nos colocamos, ó Deus, como Tua igreja, Pai, para ouvirmos a Tua voz. Te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de estarmos reunidos no dia do Senhor, na casa do Senhor, para adorarmos o Teu nome. Te clamamos agora, Senhor Deus, fala conosco, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Nos ajuda e nos orienta, Pai. Nos ilumina, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho algo extremamente importante para falar nessa noite. A palavra de Deus está posta diante de nós e ela nos traz orientações, recomendações, conselhos, mas há uma denúncia que precisa ser feita nessa noite. Há uma denúncia da parte do nosso Deus, que precisa ser proclamada nessa noite em Largo da Paz. Entretanto, para que essa denúncia ela seja apresentada, um tribunal precisa ser estabelecido. E nesse tribunal, o Senhor Deus, o Eterno, Ele é aquele quem fala conosco. Nós somos os réus e nós ouviremos a acusação, a sentença, mas também o conselho que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabe aqueles pecados que nós cometemos? Aqueles pecados que rotineiramente nós fazemos. Dominicalmente nós temos sido instruídos como igreja do Senhor nesta casa. Dominicalmente a palavra de Deus tem sido pregada, tem sido anunciada, mas nós, muitas vezes, continuamos com os mesmos pecados, continuamos com as mesmas práticas de pecados sem abandonar, vindo aqui apenas para ouvir um discurso, para ouvir uma palavra, mas sem mudança nenhuma acontecer diante de nós. Nessa noite, queridos, o justo Deus, o eterno Deus, Ele se apresenta pela sua palavra e Ele denuncia nessa noite o nosso pecado. O texto nos diz: então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel, que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim, para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Queridos, o livro do profeta Ezequiel
É um livro que ele tem um objetivo, ele tem o seu incentivo maior de instruir ao povo que estava no cativeiro a permanecer firme diante de tamanha adversidade. Esse livro, ele foi escrito por volta do ano de 593 a 570 a.C. E nesse livro, o profeta Ezequiel, ele vai justamente enviar mensagens para que o povo permaneça firme no Senhor. Porque, como nós bem sabemos, pelo contexto bíblico, o povo de Israel foi levado ao cativeiro babilônico justamente por conta do seu pecado, justamente por conta da sua idolatria. O povo que foi o povo a qual o Senhor tirou da terra do Egito, o povo a qual o Senhor levou para a terra de Canaã e fez promessas a esse povo, durante o decorrer da história desse povo, esse povo sempre voltava para a idolatria. Esse povo sempre abandonava ao Senhor, e o Senhor, levantando os seus profetas, sempre exortava o povo para que o povo se arrependesse. Pois, se o povo não se arrependesse dos seus maus caminhos, o Senhor iria enviar uma nação que o iria sitiar, iria destruir e levá-los cativo, então, para a Babilônia. Esse tempo é chegado, esse tempo é cumprido. O povo de Israel agora se encontra no exílio babilônico, e em meio àquela estrutura, em meio àquela cidade, em meio àquela nação, o profeta Ezequiel escreve para que eles permaneçam firmes no Senhor, para que eles não se misturem, para que eles não se contaminem no meio do cativeiro que eles estão, no meio daquela nação, mas para que eles continuem olhando para o Senhor. Se nós pegássemos esse livro, nós poderíamos dividir o livro de Ezequiel em 3 partes. O primeiro momento é o momento em que o Senhor apresenta um julgamento contra Judá e contra Jerusalém. É justamente esse o contexto ao qual nós estamos vendo nessa noite. O momento em que o Senhor vem para julgar a nação. O momento em que o Senhor vem falar com a nação por conta dos pecados que eles têm cometido. Mas há um outro momento no livro do profeta Ezequiel, em que o profeta ele vai falar a diversas nações. Ele vai apresentar as profecias contra as várias outras nações da terra. Mas na última parte do livro, na terceira parte deste livro, então o profeta ele apresenta as bênçãos futuras que Deus tinha reservado para a nação de Israel, para o povo de Judá e assim também para o povo de Jerusalém. Nós sabemos que nesse momento de cativeiro babilônico, nesse momento de grande destruição, as nações elas estavam se tornando cada vez mais poderosas. E a Babilônia chegou agora em Judá, destruiu essa cidade, sitiou e levou consigo reis, príncipes, levou todos os seus habitantes para a Babilônia, para que ali eles servissem de escravos. A Babilônia é a nação a qual nós conhecemos, o famoso imperador Nabucodonosor, homem conhecido pela sua crueldade, pela sua perspicácia em tratar, em fazer o mal para com aquelas nações a qual ele sempre sitiava. E agora a nação de Israel está no meio do cativeiro babilônico, foi levado para a Babilônia e lá agora eles sofrem todo o castigo, toda a investida desta nação, tentando-o assim destruir. É nesse contexto de destruição, é nesse contexto de desobediência que o Senhor levanta o profeta Ezequiel, para que o profeta Ezequiel seja a voz de Deus para aquele povo, para que o profeta anuncie as ordenanças do Senhor para aquele povo, para que eles permaneçam fiéis ao Senhor, para que eles não se desviem do caminho do Senhor e para que eles estejam atentos a tudo o que o Senhor está falando. Quando nós chegamos no capítulo 14 deste livro, nós vemos justamente isso. O momento em que o Senhor chama o profeta e agora trata com o profeta acerca desse povo. Anuncia a esse povo, por meio do seu profeta, o que o Senhor Deus irá fazer, caso eles não se arrependam e não mudem os seus caminhos. E é olhando para essas informações, queridos, que nós queremos meditar nesta noite sobre o tribunal de Deus. E olhando para esse texto, olhando para o tribunal de Deus que é montado nesse lugar, que é montado nesse cenário, nós podemos observar que, em primeiro lugar, no tribunal de Deus, é o próprio Deus quem apresenta a denúncia. O texto nos diz: então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim.
Ao introduzir a narrativa, o profeta Ezequiel, ele começa mostrando como o povo ele estava. Como o qual era, na verdade, o desejo do coração do povo, que é representado aqui por meio desses anciões, que procuram o profeta Ezequiel. Quando nós olhamos para o capítulo 8 dessa mesma profecia, nós vemos que é algo comum, em que os líderes do povo, e toda vez que nós encontramos a palavra ancião, representando o povo, geralmente está mostrando a característica da liderança, dos homens que eram assim responsáveis pelo povo, para instruir, para ajudar, para auxiliar, digamos, no pastoreio daquele povo. E era uma prática comum desses homens, dos anciões do povo, procurarem o profeta para ouvir então o oráculo do Senhor, para ouvir então a voz de Deus que era anunciada para eles, para que assim eles pudessem viver as suas vidas. Entretanto, o texto nos diz que esses anciões procuraram e se assentaram diante do profeta. Estavam ali diante do profeta Ezequiel para ouvir aquilo que Deus tinha para falar para eles. E o texto nos diz: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, esses homens levantaram os ídolos dentro do seu coração. É interessante perceber, queridos, porque agora o profeta Ezequiel, ele não é aquele apenas que vai proferir a acusação, ele não é apenas aquele que vai transmitir para o povo o que Deus está falando com ele. Mas Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz que agora Ezequiel, ele se torna como um confidente, ele se torna como aquele que vai ouvir a queixa do Senhor, que o próprio Deus tem para com o povo, para que então ele apresente a queixa que Deus está fazendo para eles. E Deus está dizendo para o profeta: filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração. Ou seja, esses homens internalizaram a idolatria dentro de si. A idolatria está tão enraizada, está tão presente no coração deles, que eles têm esses ídolos dentro do seu coração. Ou seja, a idolatria ela não estava presa, ela não estava posta apenas nos cultos exteriores que haviam na Babilônia. Nós sabemos que a Babilônia era uma nação de vários deuses, havia um panteísmo dentro daquela nação, e vários deuses eram assim adorados. Mas o que o profeta está dizendo para aqueles homens é que os ídolos dele não estavam apenas expostos no templo, não estavam apenas diante deles num lado externo, mas a idolatria que os seguia estava internalizada, estava cravada dentro dos seus corações. E o texto segue dizendo: e esses ídolos que estão cravados no coração são para eles tropeço para a iniquidade, que sempre eles têm diante de si. Irmãos, o culto aos ídolos sempre foi considerado e sempre será uma afronta ao nosso Deus. E um dos motivos pelos quais as nações geralmente buscavam adorar os outros deuses era justamente por acreditar que esses falsos deuses poderiam garantir para eles vitórias, poderiam garantir para eles felicidade, prosperidade, chuva, fertilidade e várias outras coisas. Então, quanto mais o povo adorava a esses deuses, eles acreditavam que por meio dessa adoração aos falsos deuses e deuses específicos, havia Deus para cada coisa, para cada funcionalidade. Então, a cada culto prestado a esses deuses, eles entendiam que eles estariam recebendo bênçãos específicas e diversas da parte de Deus. Entretanto, o que eles não estavam percebendo, e que é justamente o que o profeta está anunciando como a denúncia, a sentença, na verdade, feita da parte do próprio Deus, é justamente que essa iniquidade, esses ídolos, eles não passavam da iniquidade que estavam sempre diante deles. Ou seja, há um jogo, como que um jogo de palavras, em que a iniquidade dentro deles produzia os ídolos, mas os ídolos também os levavam sempre para a prática das iniquidades, ou seja, sempre levavam eles para o pecado. E agora o Senhor pergunta para eles, por meio do profeta: acaso permitirei que eles me interroguem? Quando nós olhamos esse texto, nós podemos não entender de cara o que é que o profeta está falando, o que é que Deus está falando ao seu profeta. Porque aparentemente eles estão bem intencionados. Eles vão ao profeta,
Eles vão para ouvir o oráculo da parte de Deus, eles que são os representantes do povo, eles que são os líderes, sentam-se diante do profeta, querendo ouvir a instrução. E quando chegam lá, a palavra que eles recebem da parte de Deus é justamente essa: filho do homem, estes homens internalizaram os ídolos dentro dos seus corações. E na verdade esses ídolos estão internalizados de tal forma que a iniquidade está sempre diante deles. Acaso eu permitirei ser consultado por eles? O Senhor, queridos, está tratando seriamente com este povo. Na verdade, esses homens, essa liderança, eles não queriam ouvir a voz de Deus para seguir o conselho, para seguir o estatuto e observar sim a palavra de Deus. Como eu falei, eles estavam no meio de um panteão de deuses. Eles viviam num ambiente de grande idolatria. E eles estavam aqui querendo ouvir mais uma orientação. Eles queriam ouvir mais uma resposta. O que será que o Deus de Israel, o que será que esse Deus tem a dizer a nosso respeito? Na verdade, eles não estão procurando aqui o Senhor para cumprir e para observar a palavra de Deus e assim andar no caminho do Senhor. Não, eles estão tratando o Senhor Todo-Poderoso, como mais um Deus que iria dar mais um conselho para eles. E o Senhor que sabe, que sonda os corações, o Senhor olha para o profeta e diz: acaso permitirei eu que eles me consultem? Acaso irei eu responder a eles, sabendo que eles não estão diante de mim com o coração, que de fato eles não querem ouvir a minha voz, mas que como alguém que procura apenas mais uma palavra, eles estão seguindo? O Senhor trata severamente com eles. E o Senhor os questiona acerca do pecado que eles estão cometendo. E quando nós olhamos, queridos, para esse texto, para essa primeira parte do texto, nós podemos, de cara também, nos identificarmos. Nós podemos entender que quantas vezes nós também não estamos na igreja, quantas vezes nós não viemos ao culto dominical para ouvir o que os crentes têm a dizer. O que o Deus dos crentes tem a falar. Um comentarista falando sobre esse texto, ele diz que na verdade, eles levantavam esses ídolos dentro do coração deles, de tal forma que eles estavam enamorados desses deuses. Eles gostavam tanto desses ídolos, eles cultuavam tanto a esses deuses, que era como se um casamento estivesse diante deles. Eles colocavam o seu coração profundamente nessas coisas. Eles tinham prazer mais nesses falsos deuses do que no Deus de Israel. Eles não conseguiam mais se alegrar no Senhor, eles não tinham mais prazer no Senhor, pelo contrário, o prazer deles estava nesses falsos deuses. Quando nós olhamos os salmos, nós podemos perceber que há salmos em que o povo está louvando a Deus pela libertação, porque os 70 anos do cativeiro passou, e agora o povo está retornando da Babilônia de volta para Jerusalém. Entretanto, no meio do povo, há homens que não querem voltar, há homens que querem continuar na Babilônia, porque na Babilônia eles se estabeleceram, e na Babilônia agora eles têm a sua vida, de sorte que Jerusalém, o lugar que apontava para o centro do Senhor, para a glória do Senhor, não enche mais o coração deles, de forma que eles preferem a adoração aos falsos deuses. E quantas vezes, queridos, nós, iguais a esse povo, não estamos tão envolvidos com a Babilônia aqui presente? Quantas vezes nós não estamos tão mergulhados no cativeiro no qual nós vivemos, e que nós começamos a buscar o prazer nessas coisas, ao invés de buscar o prazer no Senhor? Há uma verdade que precisa ser dita nessa noite. Eu já falei aqui outras vezes, mas toda vez que nós olhamos o Antigo Testamento e que nós vemos a história de Israel, quer nos seus desertos, quer nos seus cativeiros, quer no Egito, há uma sombra daquilo que nós vivemos. Há um tipo daquilo que nós estamos vivendo enquanto povo do Senhor.
assim como o povo estava passando por uma situação de adversidade, assim como o povo estava sendo provado, assim como o povo estava na terra que não era sua, nós estamos habitando, nós estamos morando numa terra que não é nossa. Há sobre nós uma promessa de restauração, há sobre nós uma promessa de que um dia nós iremos sair desse cativeiro, e assim como o povo saiu da Babilônia e voltou para a sua terra para cultuar ao Senhor, assim nós sairemos desse mundo e iremos para o céu, e estaremos com Cristo eternamente, adorando a Ele. A questão, queridos, é porque muitas vezes nós nos assemelhamos tanto com esse povo, e nós não queremos mais o céu, mas nós nos envolvemos tanto com a Babilônia que vivemos, que nós elegemos ídolos dentro de nós, para nos casar, para namorar, para desejar mais que o Senhor. E temos a ousadia de vir no domingo à casa do Senhor para ouvir a voz dEle. Entretanto, não com o intuito, não com o desejo de mudar, não com o intuito de abandonar os nossos pecados, mas como quem consulta o horóscopo, como quem joga cartas, como quem está dando a sua vida à sorte, como quem acha que o acaso direciona. Vem à casa do Senhor para ver o que Deus tem para falar. Qual a mensagem de paz que Ele tem para me dizer para esta semana? Queridos, precisamos entender que o nosso Deus, Ele não irá nos responder se dessa forma nós permanecemos. Nós precisamos entender que há pecados que cometemos e esses pecados estão sendo denunciados. Há pecados que estão enraizados em nosso coração e que nós não abandonamos, que nós já estamos acostumados com ele. E viemos dominicalmente à casa do Senhor sem mudar esses pecados, achando que vamos ouvir a palavra de bênção do Senhor para vencer mais uma semana. Mas nessa noite, eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem uma denúncia para fazer contra nós. E Ele está denunciando nessa noite os ídolos que nós estamos internalizando no nosso coração. Mas não apenas isso. Há uma outra questão diante do tribunal do Senhor, há um outro fato diante do tribunal do Senhor. No tribunal do Senhor, além de Ele, o eterno Deus, ser aquele que denuncia o nosso pecado, Ele é aquele que também nos dá a sentença para o pecado a qual nós estamos cometendo. Se você olhar comigo os versos 4 e 5, depois pular para os versos de 7 a 10, você vai perceber claramente a sentença que Deus está trazendo para o povo. O texto nos diz: portanto, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta e o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. A palavra ídolos do coração, ela se repete aproximadamente 6 vezes nesse texto. E se vocês observarem com detalhe o texto, as orações, elas são muito semelhantes. Há uma repetição das orações que estão sendo ditas da parte de Deus para o profeta. Precisamos entender que, em primeira instância, o profeta está mostrando claramente para o povo a urgência e a seriedade com a qual Deus está tratando esses pecados. Porque pela repetição, essa denúncia ela está sendo enfatizada. Deus está enfatizando para o povo qual de fato tem sido o pecado que eles têm cometido. E o outro detalhe que nós precisamos também estar atentos é sobre a palavra ídolos. É bem verdade que aqui na igreja nós já temos trabalhado bastante esse termo, e de modo geral nós conhecemos um pouco do que vem ser ídolos no nosso coração. Nós sabemos que a idolatria ela não se restringe a imagens de escultura. Nós sabemos que a idolatria ela não está restrita a objetos, a coisas, mas nós sabemos que a idolatria ela pode ser alimentada no nosso coração por coisas quaisquer. Nós podemos idolatrar um casamento, nós podemos idolatrar os nossos filhos, nós podemos idolatrar os nossos pais, nós podemos idolatrar uma profissão, uma carreira bem-sucedida. E o que, pois, caracteriza a idolatria, senão aquilo que nós colocamos no lugar de Deus? O que, pois, caracteriza a idolatria, senão aquilo que nós depositamos segurança,
esperança e felicidade. Muitas vezes, queridos, nós achamos que Cristo não nos basta. Nós achamos que nós precisamos ter tais e tais coisas, tais e tais ídolos, para que esses ídolos então possam nos saciar, para que esses ídolos então possam assim nos alimentar e nos dar então a devida felicidade que nós achamos que precisamos ter para viver. E dessa forma, abandonamos ao Senhor. E dessa forma internalizamos, fazemos um casamento, fazemos uma aliança com essas coisas, ao ponto de negarmos ao Senhor e a sua palavra. O que o Senhor está dizendo agora para esse povo, por meio do profeta na sua sentença, é que qualquer homem da casa de Israel, ou seja, qualquer um que se levantar para vir até ele irá tratar da mesma forma com a qual ele trata os ídolos. Ou seja, qualquer um de vós que estiver os ídolos internalizados dentro do próprio coração, vocês serão tratados segundo os ídolos de vocês. O salmista, no Salmo 115, ele nos apresenta essa verdade. Ele nos mostra, no verso 8, que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. E há um teólogo bíblico chamado G.K. Beale, que ele vai falar que é interessante a forma com que Deus trata com a idolatria. Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, sobretudo para o livro de Apocalipse, nós vamos perceber que quem vai estar no inferno não é a mentira. Quem vai estar no inferno não é a idolatria. Quem vai estar no inferno não é o roubo, mas aqueles que praticam tais coisas. Quem vai estar no inferno é o mentiroso. Quem vai estar no inferno é o idólatra. Quem vai estar no inferno é o ladrão. Não são os pecados, mas as pessoas que o cometem, eles que estarão recebendo a ira de Deus. E o motivo disso é simples, queridos. É o motivo que o salmista nos traz no Salmo 115. É porque semelhante àquilo que eles adoram, semelhante àquilo que dirige as suas vidas, eles vão se tornar e eles serão dessa forma tratados pelo Senhor. O Senhor diz: eu lhes responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Ou seja, eu vou tratar vocês da mesma forma que eu trato os ídolos de vocês, porque vocês têm se assemelhado a eles. Ainda no Salmo 115, o salmista diz: o ídolo, ele tem boca, mas ele não fala. Ele tem olhos, mas os seus olhos não veem. Ele tem nariz, mas os seus narizes não cheiram. Eles têm ouvido, mas eles não escutam. Ele tem mãos, mas elas não apalpam. Eles têm pés, mas eles não andam. E som nenhum lhes sai da garganta. O que é que o salmista quer mostrar? O que é que o salmista está enfatizando? O salmista está mostrando a inutilidade, a morte que existe no ídolo. E desta mesma forma, semelhante à morte que há no ídolo, esta morte, ela perpassa e ela alcança aqueles que o adoram. O povo no cativeiro babilônico estava buscando outros deuses, eles estavam adorando outros deuses, porque acreditavam que esses deuses poderiam os livrar da Babilônia, porque eles acreditavam que esses deuses poderiam trazer para eles então a prosperidade naquele lugar. Mas adivinha o que estava acontecendo com a nação de Israel? Eles estavam sitiados, eles estavam destruídos, porque os ídolos aos quais eles prestaram cultos, esses ídolos não puderam fazer nada por eles, porque mortos estavam esses ídolos, e semelhante a eles, agora os seus adoradores estavam se tornando. A sentença do Senhor é dura para aqueles que são idólatras. O Senhor diz que vai tratar segundo a multidão dos seus ídolos, da mesma forma com que o ídolo é tratado, da mesma forma com que Satanás ele é tratado, sendo lançado no inferno com os seus anjos, da mesma forma todos aqueles que o adoram serão lançados com ele juntamente no inferno. Queridos, aqueles que não adoram a Deus, aqueles que não se renderam ao Senhor, eles já são adoradores de Satanás. Aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, eles já caminham para o inferno. Pouco importa se você está dominicalmente nessa igreja, mas se Cristo não é o Senhor e o Salvador do teu coração, a tua adoração não tem chegado ao Senhor. O Senhor trata os idólatras assim como Ele trata aos seus ídolos. Entretanto, no verso 5, o profeta diz: porque
para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. A palavra ídolo aparece novamente. Aqui nós vemos um desejo do Senhor. O Senhor está denunciando o pecado do povo. O Senhor está apresentando a sentença para o povo. Mas em meio à declaração da sentença, em meio à declaração do juízo, o Senhor está mostrando vislumbres da sua graça. O Senhor está dizendo: eu vou fazer isso com vocês. Eu estou exortando vocês. Eu estou castigando vocês para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração. Para que eu possa ter vocês na minha mão, para que ao invés do coração de vocês estarem prestando culto a ídolos, vocês estejam me adorando, para que eu possa apanhar vocês no coração, não apenas enquanto povo, não apenas de forma física, mas para que o coração de vocês estejam entregues e derramados diante de mim. Eu farei essas coisas, porque vocês têm se apartado de mim para seguirem a falsos deuses, porque vocês têm saído da terra de Deus e têm caminhado para a terra dos ídolos. Mas a sentença do Senhor, ela continua. O verso 7 e o verso 8, se nós olharmos para ele, nós podemos ver que há uma semelhança entre o verso 4 e o verso 5. Na verdade, há uma repetição das estruturas, das palavras que são apresentadas. Entretanto, existem acréscimos, porque o Senhor está dando ênfases diferente, agora no verso 7 ao verso 8. Existe uma relação de paralelos que nós podemos ver, e uma relação que marca também a inconstância dos homens frente à idolatria. Nós podemos ver no verso 7 a repetição do verso 4. Porque qualquer homem da casa de Israel, entretanto com um acréscimo, ou dos estrangeiros que moram em Israel, ou seja, tanto a nação como os prosélitos, aqueles que chegarão depois, aqueles que são incluídos na nação, se alienarem de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço, ou seja, e tiver o ídolo, como um tropeço para a sua iniquidade, para o seu pecado, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, por meio do profeta, a esse, eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Se nós olharmos para a última frase, eu responderei por mim mesmo, nós vemos no final do verso 4 que ele está dizendo: eu responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Ou seja, eu os tratarei da mesma forma com a qual eles têm buscado a adoração dos ídolos. Mas não só isso, nós vemos que há uma inconstância na relação do povo para com Yahvé, pois no verso 5 eles se afastaram de Deus e por isso Deus vai trazê-los de volta, mas agora no verso 7 eles procuram a Yahvé, eles se afastam de Deus para seguir os seus ídolos, mas eles voltam logo para Deus, querendo ouvir a voz de Deus, como vimos, não para segui-lo, mas numa espécie de uma religiosidade ou de só mais uma orientação. Mas esses ídolos se apresentam como pedra de tropeço para eles, ao ponto que esses ídolos estão enraizados, estão fixados na sua mente, como também nos apresenta o verso 4. Se nós compararmos esses dois versos, esses 4 versos, o verso 4, o 5 e o verso 7 e o 8º, nós podemos ver as relações que existem, mostrando essa inconstância, mostrando a repetição e o acréscimo que o Senhor está falando para com esses homens, para tratar com o pecado de idolatria deles. Mas o que nós precisamos entender, queridos, dessa relação, o verso 8 nos diz. E o verso 8 nos mostra agora 4 atitudes com as quais Deus vai tratar esse povo nessa sentença que está sendo proferida. O Senhor diz em primeiro lugar: voltarei o rosto contra tal homem. Ou seja, como que completando o final do verso 7, eu responderei por mim mesmo. Como é o Senhor responder por ele mesmo? É responder segundo a multidão dos ídolos, voltando o rosto contra este homem. Ou seja,
o Senhor não vai tratar mais com piedade. O Senhor não vai tratar com graça, o Senhor não vai olhar com bondade, mas o Senhor vai tratar como alguém que é culpado pelo seu próprio pecado. Mas não apenas isso, eu o farei um sinal e provérbio. Eu farei dele menção a tal ponto que entre as nações todos saberão o que eu, o Senhor, fiz para destruir essa nação, porque essa nação se desviou dos caminhos do Senhor. Nós sabemos que no Antigo Testamento, a forma com que o povo, de modo geral, apresentava e declarava as grandezas do Senhor, era por meio das vitórias que o povo recebia. As outras nações viam o que Deus estava realizando no meio de Israel, e por meio desses atos, Deus, ele era glorificado, porque os outros deuses não conseguiam fazer aquilo que o Deus de Israel realizava. Entretanto, agora, nessa ameaça, nessa sentença que o Senhor está declarando para o povo, Deus está dizendo: vocês serão conhecidos entre os povos, mas vocês serão conhecidos como um provérbio. Vai ser um adágio o nome de vocês, porque toda vez que olharem para a Babilônia, toda vez que olharem para Israel, eles se lembrarão de um povo, mas de um povo que foi terrivelmente destruído, porque este povo abandonou o Senhor. Nós sabemos que essa nação ela não foi destruída por completo. Essa nação ela não poderia ser apagada da história, porque nessa nação havia uma promessa de que do meio dela o Salvador viria. Entretanto, muitos morreram, tanto no cativeiro como também no Egito. Em toda a história, o Senhor foi assim destruindo, o Senhor foi assim aniquilando e fazendo um provérbio daqueles que não adoraram o seu nome, ao passo que ele eliminou do meio do povo, como nos diz o verso, na parte C, que ele faria: e eliminá-lo-ei do meio do meu povo. Ou seja, eu virarei o rosto contra vocês, eu não vou tratar vocês não tratarei vocês com graça, mas tratarei com juízo, tratarei segundo os ídolos que vocês adoram. Eu irei fazer o nome de vocês conhecido entre os povos como algo ruim, porque todos saberão que vocês foram destruídos. Eu eliminarei o nome de vocês, eu apagarei vocês da história. Tudo isso para que vocês saibam que eu sou o Senhor. A idolatria é um dos pecados, queridos, que mais afrontam e que mais trazem a ira do nosso Deus. Porque a adoração, ela deve ser dada a Deus. A adoração, ela não pertence a ídolos. A adoração, ela não pertence a nada. Só o Senhor deve ser adorado. E toda vez que nós, ao invés de adorarmos ao Senhor, passamos a adorar qualquer que seja outra coisa, nós estamos tirando algo que pertence ao Senhor e estamos dando a um falso Deus. E a palavra do Senhor nessa noite é que Ele vai destruir, para que possamos saber que Ele é o Senhor. Muitas vezes nós achamos que essas palavras, elas não estão sobre nós, porque erroneamente entendemos ou não entendemos o conceito da graça. E achamos que o Senhor ele não nos trata com justiça, que o Senhor ele não trata com os nossos pecados. Mas nós precisamos entender o que a palavra do Senhor está dizendo, que se nós continuarmos buscando aos ídolos, se nós não buscarmos ao Senhor com o nosso coração, o Senhor irá sim nos destruir. O Senhor sim irá nos destruir, para que nós saibamos e para que todos possam saber que Ele, somente Ele é o Senhor, que somente Ele deve ser adorado. E como juízo, como forma de tratamento para o povo que está na idolatria, a sentença do Senhor continua. E no verso 9 o Senhor diz: se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta. Ou seja, agora, além da destruição que está sendo anunciada, além de todo o castigo, Deus está dizendo: eu irei confundir vocês, eu colocarei no meio de vocês falsos profetas, eu colocarei no meio de vocês homens que não anunciam a verdade, para que vocês sejam enganados, e assim como esses homens, vocês sejam destruídos. Queridos, qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência.
Nós estamos vivendo uma era em que falsos mestres têm se levantado. Nós temos vivido uma era em que o evangelho genuíno tem sido abandonado. Nós estamos vivendo dias em que um falso evangelho é anunciado dos púlpitos de nossas igrejas. E muitas vezes, queridos, o Senhor tem permitido isso por juízo. O Senhor tem permitido isso para julgar o seu povo, porque o seu povo abandonou o Senhor, que é o manancial de águas vivas, e cavou para si cisternas rotas, que não podem reter água, e buscam nesses falsos homens, buscam nesses falsos ensinamentos, assim como os anciões de Israel buscavam palavras para massagear o ego. O Senhor está dizendo que vai tratar com ira, tanto os profetas, quanto aqueles que o adoram. Muitas vezes nós ficamos com pena, nós nos compadecemos daqueles que estão sendo enganados. Mas se ele ouvisse a verdade, pobrezinho, tá naquela igreja que não prega o evangelho, mas ele não é culpado. Não é isso que a palavra do Senhor nos diz. Estes homens estão onde estão, porque eles querem ouvir aquilo que alicia, aquilo que acalenta o coração. Eles deixaram a verdade de Deus, eles negaram a palavra de Deus, e em vez da palavra de Deus, eles preferem a mentira. Ao invés de ouvir a instrução de Deus, ao invés de ouvir o que Deus tem a dizer ao povo, eles preferem palavras de autoajuda, eles preferem um púlpito psicologizado, eles preferem filosofias humanas, ideologias políticas e humanas, e não o Evangelho de Cristo. A palavra do Senhor é que o Senhor vai estender a mão contra eles. O Senhor vai eliminá-los. Nós podemos ver que esse texto há várias repetições. A mesma forma com que o Senhor está falando, que vai destruir, que vai eliminar, o Senhor está repetindo isso várias e várias vezes, enfatizando o que Ele fará se esse povo não se arrepender. Da mesma forma como eles têm sido insinceros com o Senhor, na mesma insinceridade o Senhor vai tratar com eles. Eles têm preferido as mentiras ao invés do Evangelho. Ele tem preferido os ídolos ao invés do Senhor. E quantas vezes nós não nos comportamos dessa forma? Quantas vezes, como esses líderes de Israel, nós viemos à casa do Senhor, mas nada muda. Quantas vezes nós estamos aqui, mas nós não abandonamos os nossos pecados. Quantas vezes nós estamos caminhando para distante do Senhor, mesmo estando aqui dominicalmente. Precisamos entender que se nós não nos arrependermos nessa noite, o Senhor tem uma sentença para nós. O Senhor, Ele já proferiu a denúncia. Ele já disse que ídolos estão enraizados em nossos corações. Mas não apenas isso, o Senhor, Ele já proferiu a sentença. Ele já disse o que vai acontecer. Ele já disse que vai destruir. Ele já disse que virará o rosto contra nós e não atenderá mais às nossas orações e não nos tratará mais com misericórdia, mas irá nos tratar segundo a multidão dos nossos ídolos. Mas em terceiro lugar, no tribunal do Senhor, o Senhor tem uma palavra de esperança para as nossas vidas. O Senhor tem um um conselho de restauração para as nossas vidas. Olhe comigo o verso 6 e depois o verso 11. O texto nos diz: portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Há um jogo de palavras entre a palavra converter e a palavra apartai-vos. Quando nós olhamos o texto no original, nós podemos ver que essas duas palavras, elas têm a mesma raiz. E elas, na sua mesma raiz, elas estão indicando a mesma ação. Eles precisam se converter,
se apartando, ou seja, é uma ação completa, não é apenas uma negativa, não é apenas, olha, vocês precisam converter, mudar o coração, mas a mudança do coração de vocês se dará quando vocês se apartarem dos seus ídolos, ou seja, vocês vão converter a mente de vocês vão converter o coração, mas essa conversão, ela implica numa ação, ela implica num abandono, como a parte B do verso diz, vocês darão as costas às vossas abominações. A conversão não é apenas algo filosófico, não é apenas um conhecimento, mas ele é um conhecimento, é o poder do Evangelho que invade as nossas mentes, mas que desce para o nosso coração, ao ponto que as nossas atitudes, elas vão sendo transformadas dia após dia. De forma de que não há salvação, de que não há um processo de santificação, se nós permanecermos da mesma forma de quando nós ouvirmos o Evangelho. Não importa o tempo de crente que você tem, não importa quanto tempo você frequenta essa igreja, mas se você frequenta essa igreja, se você é crente há X anos, mas a sua vida não tem mudado, você precisa nessa noite se converter e se apartar dos ídolos do seu coração. Porque é necessário uma mudança acontecer, não há transformação, não há conversão sem transformação de alma. O apóstolo Paulo parece entender, sem dúvida, ele entende essa base do Antigo Testamento, a qual é o panorama e é o alicerce para a sua teologia, e ele diz, vocês precisam se despojar do velho homem. Entretanto, a ação de despojar, ela não para nessa ação. Vocês não vão apenas tirar, mas vocês vão tirar essa ação e vocês vão se revestir desse novo homem. Não é apenas uma negativa. Vocês vão tirar aquilo que é velho, vocês vão colocar algo que é novo e vocês vão estar renovando-se dia após dia pela renovação da mente de vocês. E dia após dia vocês irão abandonar as abominações que vocês fazem. Esse é o conselho do Senhor para as nossas vidas, queridos. A palavra abominação, ela traz os piores pecados possíveis. A palavra abominação, ela trata de pecados atrelados ao momento do culto. Ela trata de questões e de moralidades sexuais atreladas no culto. Ela fala de mudar a natureza e se corromper em si mesmo, de estar entregue ao seu próprio coração. Ela fala de pecados terríveis, que muitas vezes nós não temos abandonado. O conselho do Senhor para as nossas vidas é para que nós possamos converter-nos, apartar-nos dos nossos ídolos e dar as costas, não mais praticar tais pecados. Como nos diz o apóstolo Paulo, aquele que mentia, ele não mente mais. Aquele que roubava, ele não rouba mais. E o motivo é simples. O Evangelho entrou em sua vida. O Evangelho está agora diante dele. De sorte que no verso 11 o texto nos diz, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim. Vocês vão se converter, vocês vão apartar do vosso coração os ídolos, vocês vão dar as costas às abominações que vocês têm praticado, para que assim vocês não se desviem mais de mim, nem mais se contaminem com as transgressões, para que vocês não mais compactuem com o pecado a qual vocês faziam. Queridos, e quantas vezes nós cometemos os mesmos pecados? John Owen nos diz que os pecados da nossa mocidade certamente serão os tormentos da nossa velhice. Há quanto tempo você comete tal pecado? Há quanto tempo você tem se feito escravo voluntariamente de tais práticas e você não abandona? O conselho do Senhor nessa noite é para que você volte-se para Ele, para que nele você possa abandonar esse pecado. Para que nele você possa abandonar essa prática dando as costas para ela. Para que você não mais se contamine. Para que você não esteja mais em aliança com o pecado. Mas assim como nos diz o texto, para que então nós sejamos o povo de Deus e Ele seja o nosso Deus. O conselho do Senhor nessa noite, queridos, é de uma aliança. O Senhor, Ele nos chama para uma aliança.
Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que toda a Escritura ela é conduzida por uma linha de sangue, por um fio de sangue, por uma promessa, por um cumprimento, por um pacto, por uma aliança que foi estabelecida pelo próprio Deus. Quando nós olhamos em Gênesis, quando o homem peca, Deus diz que vai mandar um Redentor. E o objetivo dessa restauração é para que Deus seja o Deus do povo e o povo seja os seus servos. Quando nós vamos para Abraão, nós vemos que Deus diz que vai fazer dele uma grande nação. Deus escolhe em Abraão um povo, uma nação étnica que vai representar, que vai prefigurar um Israel espiritual, a qual nós somos hoje. E com Abraão, Deus estabelece uma aliança. Mas essa aliança ela não termina em Abraão. Ela é para Abraão, mas é para os filhos de Abraão e ela é para a geração posterior. E nós vemos que essa aliança ela é mantida, esse pacto ele é preservado durante toda a história do Antigo Testamento. A nação de Israel, mesmo que em meio a cativeiros, mesmo que em meio a grandes destruições, essa nação não é destruída. Porque há uma aliança, uma promessa, um pacto que é perpassado de geração em geração. Chegamos no Novo Testamento. E no Novo Testamento, Cristo, Ele vem e instaura nova aliança no seu sangue. Ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário. E pela remissão, pelo derramamento do seu sangue, então pode haver a remissão dos nossos pecados. Porque Ele é a aliança de Deus encarnada para conosco. É por meio de Cristo que nós entramos com intrepidez na presença de Deus. Até que em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 7, o Senhor diz que o vencedor, ele será chamado Filho de Deus, e Deus será o seu Pai. Ele será povo, e Deus será o seu Senhor. Queridos, o Senhor nos chama para um concerto nessa noite. O Senhor nos apresenta a sua aliança. O Senhor nos mostra que tudo que foi feito, que tudo que foi denunciado, é para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e voltarmos ao Senhor, e voltarmos para Cristo, porque só em Cristo nós vamos conseguir abandonar as abominações dos nossos pecados. Não é na nossa força, não é pela nossa capacidade, não é no nosso conhecimento, mas é em Cristo. O mesmo profeta, o profeta Ezequiel, na terceira parte do livro, no capítulo 36, ele profetiza o que acontecerá com a nação. Ele profetiza a restauração daquele povo, mas uma restauração que não alcança apenas o Israel étnico, mas uma restauração que nos alcança. E ele diz que o Senhor aspergirá água sobre nós, e Ele irá nos purificar. Ele irá tirar o coração de pedra e colocar um novo coração, um coração de carne. Ele colocará o seu Espírito dentro de nós. E dentro do nosso coração, como nos diz também o profeta Jeremias, as leis do Senhor estarão cravadas. Por meio de Cristo. Por meio da aliança de Cristo. Nós estaremos no Senhor. Somos exortados, queridos, como igreja do Senhor nessa noite, a entendermos que a idolatria, ela é uma questão de mente e ela é uma questão de coração. Nós fazemos o que nós fazemos porque nós queremos exatamente aquilo que fazemos. Nós precisamos entender que nós precisamos estar aqui para ouvir a voz do Senhor e para vivê-la. Não adianta estar aqui nessa noite como os líderes de Israel, que se colocavam diante do Senhor para ouvir apenas mais uma palavra, mas que não estavam dispostos a mudar o coração. Não adianta nada se você tem vindo a essa igreja, mas você sai daqui e na segunda-feira é como se você não ouviu nada. Não adianta nada se você tem sido exortado dominicalmente nesta casa, por meio das pregações, e você não tem abandonado o seu pecado. Temos ouvido a instrução do Senhor, temos ouvido a palavra do Senhor, mas o que temos feito? Qual tem sido a resposta? E no próximo domingo, chegamos e nos sentamos, como se nada aconteceu, como se não ouvirmos nada na semana passada, e não voltamos para o Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está denunciando o nosso pecado nessa noite.
aquele pecado que temos cometido, aquele pecado que você sabe que é pecado, mas que você não abandona, aquele pecado que voluntariamente você tem feito, aquele pecado que te dá mais prazer do que o de estar na casa do Senhor, aquele pecado que você quebra a lei do Senhor conscientemente. O Senhor te diz nessa noite pela sua palavra, que Ele não irá te tratar, Ele não irá nos tratar como inocentes, mas Ele vai tratar segundo os ídolos aos quais nós temos adorado, segundo os ídolos aos quais nós temos sacrificados. Não adianta estar aqui se Cristo não é o Senhor e Salvador da tua vida. Somos exortados nessa noite para uma sentença, queridos. Uma sentença de que seremos destruídos, de que o nosso nome ficará apagado na história. Mas sabe o que isso significa? Significa que essa sentença é o inferno. O inferno, ele existe. O inferno, ele é real. E quer você acredite ou não, aqueles que não adoram ao Senhor estarão eternamente no inferno. Não adianta estar no meio de crentes, não adianta se parecer com crente, não adianta estar na igreja dos crentes, se você ainda não teve o seu coração transformado. Se Cristo não é o Senhor da sua vida, você está caminhando a passos longos para o inferno. Precisamos entender, queridos, que ser filho de crente não nos garante salvação. Que anos de igreja, que cargos na igreja, que ministério, que ofícios, isso não nos garante salvação. O que nos garante salvação é o nosso coração entregue ao Senhor Jesus Cristo. É o nosso coração derramado diante dEle. O Senhor nos chama nessa noite para um concerto. O Senhor nos chama para convertermos, para apartarmos da idolatria e para voltarmos a Ele. Para que então Ele seja o nosso Deus e nós sejamos o seu povo. Como igreja do Senhor, que possamos nos arrepender, que possamos ouvir a instrução do Senhor nessa noite e assim buscarmos a transformação para as nossas vidas. Curve a sua cabeça nesse momento. Senhor Deus, queremos clamar a Ti, Pai, a Tua ajuda, o Teu auxílio, a Tua graça, Senhor. Ouvimos a Tua voz nessa noite, Senhor, ouvimos a Tua palavra e sabemos que de nós mesmos, ó Deus, nós não conseguiremos, que nós não conseguiremos nos apartar dos nossos ídolos, das nossas abominações, ó Pai. Mas nessa noite nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Arranca do nosso coração, Pai, arranca de nós o coração de pedra e coloca dentro de nós um coração de carne. Coloca o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo esteja aplicando tudo aquilo que foi dito nessa noite, Senhor. Nos incomoda, Pai, tira a nossa paz, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos entender para onde nós estamos caminhando, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Transforma a nossa vida, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, porque queremos ser o Teu povo. Queremos o Senhor por Deus, ó Pai. Nos ajuda. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.